Olá, meu povo querido, vocês estão bem? Graças a Deus, eu sei que estão. O tempo está passando aí, estamos chegando, a vacina está chegando e eu creio que logo está tudo terminado, né? E voltamos às atividades normais. Acho que bem breve, mais um mesinho aí ou dois, está tudo voltando às formas naturais. Quero que continue se reunindo sobre reunindo, que eu falo, reunindo como igreja, cada um na sua casa, mas em oração, um pelos outros aí, né? Como a gente está se trocando. Na igreja tem vários grupinhos de estudo, coisas assim. Quem está envolvido sabe o que eu estou falando. Todos deveriam estar, mas tem uns que não gostam muito da união, então não pertencem a grupo nenhum. Mas tem esses grupos de estudo que está sendo online, está sendo via WhatsApp aí, e a gente está sempre em oração por algumas pessoas e tal. E eu quero que continue orando, porque tem pessoa que não está bem, ela muito tempo sozinhas e muito tempo paradas e tal, muita gente que tem que trabalhar está sob pressão, porque todo mundo está pegando, os amigos estão pegando, todos. Os amigos próximos aí da minha família, a maioria está pegando. Agora está pegando muito em criança que não tem sintoma, como os adultos, mas tem bastante sequela. Então temos que ficar espertos para a gente não ser um agente causador do mal, né? Nós vamos ser bênção em nome de Jesus. Eu creio que tudo dará certo, tá? Bom, pessoal, hoje quarta-feira e a gente não gosta de falar nada em vão. Eu conto muitas experiências, eu queria alimentar vocês com a palavra do Espírito Santo. Nesses tempos aí que nós chegamos, né? Eu dou cada dia mais valor para as coisas de Deus aí, saber da ordem, como funciona a ordem e tal. Eu aluguei com a família toda, né? Assim, a família íntima, alugamos um sítiozinho e fomos passar uns dias, né? Porque já que nós não comemoramos Natal, essas coisas, né? E para evitar ficar nervoso com o pessoal que cisma em querer, né? Família querer se reunir no Natal, para almoço, para janta, então eu viajo. Aí não tenho que ficar dando desculpa para um, para outro, né? Não, é que eu não comemoro Natal. Não tem nada a ver, não tem que falar nada disso. E você também não fale. Ah, não, eu não comemoro o Natal. Não, simplesmente não fala nada. Por quê? Para não gerar escândalo, problema. Eu sei que muita gente gosta do Natal, comemora o Natal, não é problema meu. Não é problema meu. Só que assim, tem uma parte de idolatria e religiosidade e tradição que você vai dar conta com o homem lá. Eu não estou falando nada disso. Você que tem que dar conta da sua vida, eu não, tá? E bacana que eu tô livre no Natal, tá muito bom. Então eu queria que você entendesse sobre algumas coisas que a gente quer falar, sempre martelar na sua cabeça, na questão de ordem, na questão de submissão, na questão disso que é muito importante. Nós queremos ser discípulos e Cristo veio para servir. E eu quero que você entenda um pouquinho mais dessa matemática aí. Se você repara, tudo que tem de ciência, tudo que tem de física, de química, de tudo, de até filosofia e até de psicologia, é uma questão de observação. Uma pessoa que é observadora, ela consegue observar características de singularidades e também de repetição de coisas, né? Então quando a gente percebe a mesma coisa acontecendo várias vezes, sinal que tem uma causa em comum. Isso aí é fácil de analisar. Por exemplo, eu estava analisando um formigueiro, né? Eu estava lá no interior, vi um formigueiro lá. A ordem é fora de série, a ordem é maravilhosa. Ninguém dá ordem explícita, quer dizer, eu não sei, eu não sou formiga para escutar, mas eu creio que tem uma ordem genética que ninguém precisa ficar mandando.
Tem umas coordenações lá que dá para ver que tem umas formiguinhas que andam fora do caminho numa paralela, mas elas parecem estar alimentando todas elas de ver se precisa de alguma coisa. Eu não sei como é que é. Se alguma está machucada, alguma coisa, não sei. Mas tem umas que ficam assim, e aquelas tudo na linha, indo e vindo, pegando comida e levando para o formigueiro e tal, aquela ordem perfeita, maravilhosa. E tem umas dos lados lá, não sei para quê. Geralmente as do lado é um pouquinho maior que as que estão no caminho. Tipo assim, pastoreando, vai, vamos dizer assim. E eu achei muito interessante, comecei a observar. E aí, elas não têm identidade. É impressionante, né? Ela é o quê? Uma formiga. Se você tivesse a capacidade de conversar com ela, você ia perguntar: quem é você? Ela ia falar: sou uma formiga. E aquela é outra o quê? Outra formiga. E não tem personalidade, tudo igual, faz tudo a mesma coisa. E segue uma ordem para o que a coisa aconteça, o geral aconteça, aquele formigueiro seja construído, aquele formigueiro gere mais formiga, e tudo segue a ordem divina de Deus. O homem, ele era assim antes. Ele tinha uma ordem genética, e essa ordem genética funcionava até o homem não aceitar uma ordem de Deus. Tá entendendo? Lá no Jardim do Éden, já falamos muitas vezes sobre isso aí. E o aceite da ordem vinda de Deus era não prova a maldade, coisa assim, já falamos várias vezes. Então, vamos pular essa parte, né? E aí, eu vejo, ontem eu estava com a minha filha assistindo um coral no YouTube, né? Um coral da Armênia, se não me engano. Eu posso pôr o link. E era uma precisão das vozes de tal forma que não dava para perceber que tinha mais pessoas, parecia uma voz só. De tão perfeito. Eu tive um conjunto vocal, chamava Excelsis. Ele existe até hoje, acho que existe, não tenho certeza. E depois eu ponho até um linkzinho do que eu achei na internet lá, do grupo musical. E a gente seguia a ordem. E era uma ordem perfeita, assim. Ele era um maestro tão bom que ele dava a voz, ensaiava a voz, né? E quando ele olhava assim, ele fazia assim, todo mundo cantava junto, ele não precisava dar, só puxar o fôlego dele já dava ordem pra gente cantar e a gente entrava perfeito. Quem chegou a conhecer, acho que a Marisa e o Alex talvez chegou a conhecer, algumas pessoas que frequentaram as igrejas por aí. Nós cantamos em muitas igrejas fora e era um coral só de vozes, muito perfeito, não tinha fundo musical, nada. Depois, quando gravou o disco, na época era disco, não era nem CD, nem era disco, bolachão. E na época eu já deixei de participar porque houve uma coisa que eu não gostei. Eu sou um camarada que eu gosto de seguir ordem, e teve uma coisa que eu não gostei no conjunto, que houve uma rebelião. Uma rebelião. O que é uma rebelião? Começaram a não querer obedecer o pastor. Que coisa estranha, por que eles estão facciosos, né? Não queria a mesma visão do pastor, e o pastor era muito bacana, o pastor Taborda, né? Na época, mas eles não queriam, algo estava errado, e eu não entendia, porque eu era meio inocentão e tal, mas eu sei que não tinha nada muito certo não. Bom, aí começou alguma divisão lá dentro, um espírito de divisão e tal, mas não tinha esse fundamento. Diferente, vamos dizer, quando você é contra uma doutrina, diferente de quando você é contra, o pastor está pregando alguma heresia, alguma coisa assim, né? Aí você fala, opa, pastor, sinto muito, mas o senhor está pregando fora da palavra, né? Tá indo embora. Ou não gosto, não me dou bem, todo direito é direito, mas a rebelião vem quando você começa a fazer facções,
e não aceitar a autoridade simplesmente por ser uma autoridade. Aí já entra como rebelião. Bom, eu saí do conjunto, infelizmente. Esse conjunto depois teve muitos escândalos, muitas coisas envolvidas, os integrantes todos desviaram mais ou menos, né? Cada um na sua parte mundana, de bebida, de adultério, de várias outras coisas assim. Se você repara, tudo que tem de ciência, tudo que tem de física, de química, de tudo, de até filosofia e até de psicologia, é uma questão de observação. Uma pessoa que é observadora, ela consegue observar características de singularidades e também de repetição de coisas, né? Então, quando a gente percebe a mesma coisa acontecendo várias vezes, sinal que tem uma causa em comum. Isso aí é fácil de analisar. Por exemplo, eu estava analisando um formigueiro, né? Eu estava lá no interior, vi um formigueiro lá. A ordem é fora de série. A ordem é maravilhosa. Ninguém dá ordem explícita, quer dizer, eu não sei, eu não sou formiga para escutar, mas eu creio que tem uma ordem genética que ninguém precisa ficar mandando. Tem umas coordenações lá que dá para ver que tem umas formiguinhas que andam fora do caminho numa paralela, mas elas parecem estar alimentando todas elas de ver se precisa de alguma coisa. Eu não sei como é que é. Se alguma está machucada, alguma coisa, não sei. Mas tem umas que ficam assim, e aquelas tudo na linha, indo e vindo, pegando comida e levando para o formigueiro e tal, aquela ordem perfeita, maravilhosa. E tem umas dos lados lá, não sei para quê. Geralmente as do lado é um pouquinho maior que as que estão no caminho. Tipo assim, pastoreando, vai. Vamos dizer assim. E eu achei muito interessante, comecei a observar. E aí, elas não têm identidade. É impressionante, né? Ela é o quê? Uma formiga. Se você tivesse a capacidade de conversar com ela, você ia perguntar: quem é você? Ela ia falar: sou uma formiga. E aquela é outra o quê? Outra formiga. E não tem personalidade, tudo igual, faz tudo a mesma coisa. E segue uma ordem para o que a coisa aconteça, o geral aconteça, aquele formigueiro seja construído, aquele formigueiro gere mais formiga, e tudo segue a ordem divina de Deus. O homem, ele era assim antes. Ele tinha uma ordem genética, e essa ordem genética funcionava até o homem não aceitar uma ordem de Deus. Tá entendendo? Lá no Jardim do Éden, já falamos muitas vezes sobre isso aí. E o aceite da ordem vinda de Deus era não prova a maldade, coisa assim, já falamos várias vezes. Então, vamos pular essa parte, né? E aí, eu vejo, ontem eu estava com a minha filha assistindo um coral no YouTube, né? Um coral da Armênia, se não me engano. Eu posso pôr o link. E era uma precisão das vozes de tal forma que não dava para perceber que tinha mais pessoas, parecia uma voz só. De tão perfeito. Eu tive um conjunto vocal, chamava Excelsis. Ele existe até hoje, acho que existe, não tenho certeza. E depois eu ponho até um linkzinho do que eu achei na internet lá, do grupo musical. E a gente seguia a ordem. E era uma ordem perfeita, assim. Ele era um maestro tão bom que ele dava a voz, ensaiava a voz, né? E quando ele olhava assim, ele fazia assim, todo mundo cantava junto, ele não precisava dar, só puxar o fôlego dele já dava ordem pra gente cantar e a gente entrava perfeito. Quem chegou a conhecer, acho que a Marisa e o Alex talvez chegou a conhecer, algumas pessoas que frequentaram as igrejas por aí. Nós cantamos em muitas igrejas fora e era um coral só de vozes, muito perfeito, não tinha fundo musical, nada. Depois, quando gravou o disco,
Na época era disco, não era nem CD e nem era disco, bolachão. E na época eu já deixei de participar porque houve uma coisa que eu não gostei. Eu sou um camarada que eu gosto de seguir ordem. E teve uma coisa que eu não gostei no conjunto, que houve uma rebelião. Uma rebelião. O que é uma rebelião? Começaram a não querer obedecer o pastor. Que coisa estranha, por que eles estão facciosos, né? Não queria a mesma visão do pastor, e o pastor era muito bacana, o pastor Taborda, né? Na época, mas eles não queriam, algo estava errado, e eu não entendia, porque eu era meio inocentão e tal, mas eu sei que não tinha nada muito certo não. Bom, aí começou alguma divisão lá dentro, um espírito de divisão e tal, mas não tinha esse fundamento. Diferente, vamos dizer, quando você é contra uma doutrina, diferente de quando você é contra, o pastor está pregando alguma heresia, alguma coisa assim, né? Aí você fala, opa, pastor, sinto muito, mas o senhor está pregando fora da palavra, né? Tá indo embora. Ou não gosto, não me dou bem, todo direito é direito, mas a rebelião vem quando você começa a fazer facções e não aceitar a autoridade simplesmente por ser uma autoridade. Aí já entra como rebelião. Bom, esse conjunto com o tempo desfez, juntou, desfez, depois ele gravou esse disco aí. Hoje eu não sei como é que tá. Mas o que me impressionava é a perfeição. Muito. A voz é incrível, né? Depois eu coloco um link na descrição. Eu vou colocar o link desse conjunto, chama Excelsis, tá? Um bolachão lá, você vai ver. Né? Não tenho culpa, que naquela época só tinha isso aí. E eu já não estava no conjunto, mas dá para ver o sistema das vozes. E o que me impressionou esses conjuntos aí é a ordem coral. Aí eu preguei várias vezes sobre ordem unida, né? Que aqueles japoneses, né, que ficava andando e se encaixando, e parecia, porque eles seguem ordem. E não tem personalidade. Agora, por que eu falo tanto nessa questão de ordem? Vamos lá. Se você repara na natureza, normalmente você não é nada, certo? Mas se você representa alguma coisa ou alguém, aí você já é alguma coisa. Por exemplo, você pode ser um ser humano comum no meio da multidão, né? Eu lembro que em Santo Amaro, lá, uma vez eu estava fazendo uma obra no Largo 13 de Maio, e eu chegava lá às 4h30 da manhã para começar a trabalhar, né? O Alex chegou a participar de umas obras lá, edifício Carolina. De manhã era muita gente, era 1 milhão de pessoas subindo aquele terminal. Não dava para contar. E mentes vazias, né? Se a gente começa a assumir uma posição de representar alguma coisa, por exemplo, quando passavam algumas pessoas uniformizadas de alguma empresa, da Casa Bahia, outro de, sei lá, na época não tinha, Magazine Luiza não existia Casa Bahia, existia Mesbla, existia mais outras lojas assim, né, que hoje quase ninguém conhece. Então dava para perceber que aquela pessoa trabalhava em algum lugar. Então se alguém perguntasse quem é aquela pessoa, ela é uma funcionária do Mapping, que está com o uniforme do Mapping. Ele é um funcionário da Sabesp, ele é um funcionário da polícia, ele é um policial. Por quê? Ele representava alguma coisa, ele estava lá passando, mas ele era um representante de alguma coisa, né? Então, quando você está de uniforme, você é reconhecido, então você representa alguma coisa, então você tem uma ordem sobre aquilo lá, você acatou as normas daquela empresa, e você está
vivendo de acordo com aquelas normas e ganhando, tá ganhando para isso. Aí eu imagino, né, quando tem, vamos dizer, se no formigueiro lá não tivesse uma ordem, a genética falhasse, a ordem não fosse unida, você acha que ia ter formiga hoje? Não. Porque as formigas iam fracassar? Não. Eles não teriam como fracassar porque eles não tinham ordem. Então, simplesmente deixa de existir. Você faz parte de uma massa, se você entende. E tem muita gente que fracassou em muitas coisas. Tem muita gente que acertou em muitas coisas. Tem gente que fracassou na vida, tem gente que fracassou no trabalho, no estudo, fracassou no regime, fracassou porque não teve ordem, né? Não teve ordem. Agora, quando você segue uma ordem, né? Teve pessoas que emagreceram muito bem porque seguiram uma ordem. O médico mandou, ela cumpriu e deu certo e fez até o fim, está fazendo, está emagrecendo, está mantendo a saúde e isso é importante. Quando você não consegue, vamos dizer, você não consegue ir bem no trabalho, né? Então, muita gente que eu quero falar sobre ordem é que muita gente atribui o seu fracasso a outras pessoas. Você pode pegar uma pessoa fracassada e ela vai te contar uma história. Ah, porque em 1937 eu levei um golpe e me pegaram todo o dinheiro e eu nunca mais consegui me levantar, né? E aí você fala assim, mas 1937 era uma fortuna em 1937 e eu simplesmente perdi tudo e por causa dessa perca eu não consegui mais me levantar e tal, né? E ou outro, né? Por que você não teve sucesso em tal coisa? Ah, porque a outra pessoa é invejosa, porque não sei o que tem. Na verdade, todas as pessoas que são fracassadas, né? Quando eu conheci uma pessoa, essa pessoa tinha um comércio, e em frente tinha um outro comércio igual. E essa pessoa que me chamou para orar, ela falou assim, pastor, porque essa pessoa tem muita inveja minha e ela faz trabalho, por isso que eu não vou para frente. Aí eu falei assim, minha irmã, eu não acho isso, eu acho que o espiritual também funciona, mas neste caso teu, eu acho que mais é porque você não está na ordem de vencer, porque senão a maldição sem causa não teria efeito, então tem algo errado aí. Você fica presa em falar assim, não adianta fazer porque o vizinho lá faz melhor e eu não consigo passar, ele fez trabalho para mim não conseguir fazer. Então, na verdade, a pessoa não tem obediência no que é certo. Como que eu posso falar? Um restaurante precisa ter ordem, gosto, por exemplo, né? Sabor, qualidade e preço. Tem que somar tudo. Aí, dependendo do ponto, dependendo da divulgação, vai dar certo ou não. Não adianta acusar, não, eu montei meu restaurante num lugar fenomenal, só que tem tanta concorrência que não pegou. Não. Pode ser que você não sabe trabalhar, né? Você não cumpriu uma coisa que seria uma ordem para poder se dar bem nesse negócio ou não. O fracasso, ele é muito complicado, porque normalmente você pula uma regra. Não adianta culpar ninguém pela sua derrota. Você pulou uma regra, entendeu? Existe numa casa, assim, por exemplo, quando uma esposa não abençoa o marido, foi pulada uma regra grave, que é não ser uma só carne, né? A esposa está amaldiçoando o marido, a mãe amaldiçoando um filho. Por que às vezes um filho não anda? Porque ele aceita uma maldição, porque o pai, sei lá o que, falou tal, e ele não anda, né? Foi quebrada uma regra, né? De criar tudo no ambiente cristão, sem maldições, sem nada.
Então, qualquer tipo de fracasso e derrota que tem na tua vida é consequência de pular uma fase. Não sei se você me entende. Para dar certo a máquina, para dar certo tudo a tua vida, você tem um roteiro para seguir. Você tem que pegar do início ao fim. Esse do início ao fim significa você cumprir todas as etapas da sua vida. E isso acontece muito na igreja, por exemplo, né? Os fatos, eles não têm um significado por si só. É um conjunto de coisas, né? Nós damos significado aos fatos. Não sei se você me explicar. Nós precisamos não pular etapas. Tem pessoa que começa a crescer dentro da igreja, assim, crescer bem, e ele quer pular uma fase. Ele quer, sei lá, ter um contato com o Espírito Santo muito grande, mas ele pula a fase de santificação, por exemplo. Então não tem condição. Quando eu dou uma ordem, por exemplo, né, eu estava ministrando um casal há pouco tempo e eu dei uma ordem para eles. Vai ter que fazer isso. Aí a pessoa fica assim, pastor, mas ele não faz isso. Ele não fez isso. Eu falo assim, você cumpriu minha ordem de fazer isso? Não, então não dá certo. A ordem é, faça desse jeito. Se você não fizer deste jeito, não vai funcionar. Mas pastor, mas ele ou ela não faz tal coisa. Não me importa, você seguiu minha ordem? Não, então não funciona, né? Então, nós temos que visualizar o nosso objetivo, o que é melhor para nós, né? O objetivo, certo? Você traçou o objetivo. Eu quero ser igual a Cristo, ser o padrão de Cristo, como a gente está falando. E para isso acontecer, eu tenho que esquecer das coisas materiais e fazer as coisas espirituais. Não é ninguém que vai me pegar e me brecar, né? Eu tenho que ser só e fazer, e até o fim. Ser uma pessoa determinada, ser uma formiga de Cristo. Eu estou seguindo uma ordem e isso vai até o fim, né? Então, lembra, se você fosse uma pessoa que fosse analisador da Bíblia, não uma pessoa que simplesmente folheia a Bíblia e lê o que você quer, mas se você analisar a Bíblia, os ensinos da Bíblia, as partes ruins da Bíblia, então você não seria nem um pouco fracassado, porque você estaria avisado. Você teria como esquematizar a tua vida de uma forma tão grande, seguindo exatamente o roteiro. E aí isso aí não ia ter um resultado ruim, só um bom, né? Então então tem duas pessoas que eu quero falar: o fracassado e o vitorioso. Essas duas partes foram escolhas, não tem como ser diferente. Escolhas. Tudo bem, eu escolhi ser rico e não sou. Tudo bem, tem um negócio chamado capacidade. Você estudou para isso? Você correu atrás? Você trabalha que nem louco? Estava lendo uma reportagem no Japão, do Japão, né? Um pessoal que trabalha numa terceirizada da Honda. Vamos dizer, eles fazem aquele acrílico da porta da Honda. Saiu no UOL hoje. E falou que lá é esquema de escravidão. A pessoa entra cedo, não pode respirar, não pode olhar, tem uns descansos muito espalhadinhos. Tem 10 dias de férias por ano. 10 dias de férias por ano. Você trabalha até 18 horas por dia. Você não pode faltar. Uma mulher foi chamada porque ela faltou, porque ela estava mal, por causa da menstruação. Muito mal aquele dia. E ela foi mandada embora. Ou teve uma advertência, acho que foi uma advertência. Mas senhor, eu estava mal. Não importa. Você veio aqui para trabalhar. Tem um monte de gente que não trabalha. Então se você faz, tudo certo. Aí a pessoa era formada aqui, doutorada, engenheira. Se vocês quiserem abrir o UOL lá e está falando sobre como vive eles. Só que essa menina queria fugir de casa da mãe e do pai, conseguiu esse trabalho no Japão e foi. Uma menina formada. E ela foi trabalhar de escrava, porque quis, né? E chegou lá, trabalhou, era uma menina muito problemática, e deu para perceber pela reportagem. E ela vive escravizada. E ela fala assim, é essa liberdade que eu queria, né?
Foi escolha. Foi escolha. Você percebe tantas vidas que não deram importância para uma ordem que foi dada na igreja, hoje estão todos derrotados. Porque não seguiram a ordem, a formatação da ordem. A ordem é ser Cristo e vencer tudo. Tudo o que você tem hoje é consequência do que você escolheu. Você é uma pessoa depressiva hoje? Você escolheu não ser feliz, você não participou, você não se envolveu, você não se libertou totalmente. Por quê? Porque você não quis. Falado foi falado, né? Por exemplo, um presídio, entenda, todo mundo fala, não, direitos humanos, presídio, tem que tratar bem os prisioneiros. Eu não acho, mas tudo bem. Primeiro que é assim, né? Eu acho que todo cidadão deveria chegar e na escola, daí quando a pessoa tivesse um pouquinho de QI, tipo uns 15 anos mais ou menos, é difícil, QI com 15 anos é difícil, mas vamos dizer, numa idade que tem uma mente boa, dá um papel para ele assinar e falar assim, eu declaro que sei que se eu quebrar uma lei, o meu futuro será morar dentro de um presídio. Não vou ter água, não vou ter cama, não vou ter comida boa, vou ter que trabalhar e eu vou ter que reaprender a entrar na sociedade. Eu declaro que eu sei, estou ciente, então se eu roubar eu concordo em ser preso, tá? É um contrato. Lá dentro, todas as pessoas sabem que se forem pegas num crime, vão para a cadeia, teoricamente. Eles arriscam a sorte de não ir, mas a regra é: eu vou para o presídio se eu cometer um assassinato, eu vou para o presídio se eu cometer um crime, certo? Eles queriam estar lá. Eles queriam estar no presídio, porque fizeram o ato que leva para o presídio. Tá entendendo? O inferno também. O inferno vai estar muito cheio, muito cheio. Por quê? Porque a gente não lê a Escritura, a gente não lê o que está escrito na Escritura e não sabe que lá está escrito que se a gente não der valor e transformar nossa mente, nós vamos ser não conhecidos e nós não vamos ter ingresso naquele lugar. Por quê? Porque não são formigas de Deus, é um outro povo. As formigas de Deus respeitaram ordens. As formigas de Deus fizeram sua parte, foram alimentadas, não passaram nenhuma dificuldade porque tinha ajuda, tinha uma ordem que era cumprida e dava certo. O ser humano tem liberdade. Deus falou assim, tudo isso, você tem poder sobre isso. É teu. Você tem uma árvore lá que você pode comer e chama vida eterna. Você tem tudo a teu favor. Pode usufruir tudo. Só não faça uma coisa. Não conheça o mal. Mas o ser humano, ele quis conhecer o mal. E já que ele conheceu o mal, ele foi condenado a sofrer consequências. Então, você quer ir para o inferno? Não? Então não faça as coisas que te levam para o inferno. Se acerta com as coisas que você já fez. Começa uma vida nova. Tenha ordem. Tudo é consequência das tuas escolhas. Analisa se você não está em rebelião contra Deus. Analisa se você não está pecando. Analise, pois, o homem a si mesmo. E depois pertence às formigas. Está entendendo? Seja único, um corpo. Um corpo. E aí vai dar tudo certo. Mesmo vivendo, a tua vida é um corpo. É obedecendo ordens. Escolha qual ordem você vai seguir hoje. É importante. Vença o mal. É que eu peço para você. Em nome de Jesus você vai ser feliz. Firme, povo. Força, povo. Você sabe que você tem muita coisa. Você tem vitória. Você é uma pessoa que vai ser vitoriosa. Mas você precisa agir. Não adianta ficar orando não, filho. Não adianta ficar orando. Orando só não. Tem que agir. Né? Ou você age, ou você não segue a norma. Né?
se você pega a Bíblia do início ao fim, está dando ordens, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça isso. É ordem. A Bíblia não é assim para você orar, Senhor me ajuda porque eu não fiz tal coisa e deu errado. Então, filho, faça a ação, escolha, ande naquele caminho que você determinou que vai fazer. Tá bom, povo de Deus? Deus abençoe vocês. Orem por nós. Orem por todos. Eu queria levantar um clamor. A Nilma, ela tem um propósito segunda-feira de oração, né? Você já sabe disso. Então eu queria que você conversasse com a Nilma e vamos fazer um círculo de oração aí durante a semana, e sábado o Edson faz o desfecho na reunião dele. Então se junte com a Nilma, desde segunda até sexta, né? Faz um WhatsAppzinho lá com ela e fala assim, eu quero abrir minha mente em tal área, eu quero fazer tal coisa, eu preciso obedecer em tal área e tal, vamos estar orando. A Nilma é da hora lá, então ela coordena isso para você e vamos estar junto em oração, mas sem ação nada vai funcionar, certo? Obedeça a ordens, faz bem para você. Deus ele te ama, por isso que ele te ordena coisas boas, ele nunca te ordena coisas ruins, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, sobre ti resplandeça o rosto do Senhor, é que eu peço em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, povo, até esses dias aí.